A ambientalista brasileira Maria Amália Souza, ela é uma das 16 mulheres reconhecidas mundialmente por fazer a diferença na proteção ao meio ambiente e conservação do planeta Terra. A premiação internacional 16 Women Restoring the Earth, em português, 16 mulheres que restauram a Terra. Essa premiação acontece todos os anos no Dia da Mulher e tem como objetivo valorizar mulheres em destaque na atuação ambiental e que estão na linha de frente de crises climáticas e de biodiversidade. Ela, inclusive, é a única brasileira a receber a premiação este ano entre as 16 mulheres contempladas. A ambientalista Maria Amália Souza está conosco, é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom, Maria Amália? Bom dia, como vai? Muito obrigada pelo convite. E parabéns, desde já, pela premiação. Eu sei que você saiu do interior de São Paulo, não é isso? Para conquistar o Sim. mundo, de certa forma. Imaginava que chegasse a esse prestígio a ponto de receber uma premiação tão renomada como essa? De jeito nenhum. Não é bem uma premiação, né? Eu tenho que ser justa. É um reconhecimento internacional, mas sim, agora, depois de 40 anos, né? Claro que quando eu saí daqui eu não tinha nem ideia do que eu faria, mas quando eu consegui essa bolsa para estudar nos Estados Unidos, a única coisa que eu pensava era o que eu podia estudar, que eu pudesse aplicar aqui. Então, logo no começo, Sim. lá nos primeiros anos da faculdade, eu tive a sorte de participar de uma conferência de meio ambiente. De verdade, era uma conferência, era a primeira que questionava os investimentos do Banco Mundial que destruíam florestas tropicais no mundo. E no Brasil tinha um investimento devastador em Rondônia na época, que foi na década de 70, que destruiu Rondônia inteiro. E ia ter essa conferência, eu comecei a acompanhar e conheci o Ailton Krenak e o José Lutzenberg, que foi um grande cientista, né, muito conhecido no mundo. E eu comecei a entender essa luta do povo indígena. Fiquei fascinada, porque eles estavam no processo de se preparar para a Constituição, né? Então todo o processo da Constituinte e os direitos indígenas, e eu comecei a ver que existia uma desconexão enorme entre as organizações de lá, que estavam se organizando para salvar florestas no mundo, né, para apoiar essa luta, e que tinham acesso a recursos rapidamente. Foram crescendo muito rápido. Nos 4 anos que eu conheci uma dessas organizações, ela saiu de uma mesinha no escritório do Amigos da Terra, né, que é uma organização conhecida no mundo, para uma sala imensa no centro da cidade de São Francisco, que é uma das áreas mais caras do mundo, enquanto que não chegava recurso na mão do povo da floresta. Eu comecei a ver essa discrepância. Então, desde essa época, quando com 23 anos, estou fazendo 60 esse ano, isso já me incomodou e eu comecei nesse caminho de descobrir como é que fazia isso. Pois é, E sim, aí ao longo do... Oi. Você é criadora de um fundo, não é isso? Que tem como objetivo exatamente destinar investimentos à natureza diretamente para povos inseridos nesses biomas. Isso foi o determinante para você ser vista como uma personagem que fez diferença na proteção ao meio ambiente e conservação do planeta Terra e ser contemplada com esse... Sim. Sim, porque eu fui entendendo esse processo. Voltei para o Brasil em 90, conheci um grupo imenso de pequenas ONGs, né, que estavam sendo criadas naquela época, nenhum centavo, todas voluntárias. Então eu comecei a entender esse contexto e o contexto internacional da filantropia. E notar como os recursos paravam nas pouquíssimas grandes e enormes organizações ambientalistas, ou seja, de conservação ambiental, que normalmente, lá naquele tempo, que queria dizer, tira as pessoas e cerca as florestas.
Então foi toda uma batalha, quer dizer, isso aí, essa motivação foi se ampliando, sofisticando, e, e sim, aí a gente foi questionando todo um campo. Então esse é um papel que eu tenho feito nos últimos 20 anos assiduamente, participando desses espaços. Então, eu e os fundadores do Fundo Casa viemos dessa batalha diária de como é que você realmente protege os grandes biomas aqui da nossa região. Agora, Amália, O que precisa para fazer isso? explica na prática como é Sim. que, por exemplo, investimentos de fundações filantrópicas ou de fundos como esse, o Fundo Casa Socioambiental, criado por você, podem, de fato, contribuir, não é, para que haja diferença na preservação do meio ambiente e do planeta Terra. Uhum. É bem simples. Eu acho que isso todas as pessoas de qualquer lugar assim que estão nessa batalha, Bahia é uma, né? A gente apoia muitos grupos. O presidente do nosso conselho é baiano, quer dizer, não é baiano, mas é quase, já está aí há quase a vida toda, que é o fundador do Grupo Ambientalista da Bahia, o Gambá. Sim. Então, se você perguntar para essas comunidades de periferia, as que estão batalhando, as caiçaras, as que estão batalhando para uma sobrevivência digna, se elas sabem como cuidar desses lugares, elas sabem. Então, sim, é bem simples. O que a gente fez foi fazer todo um processo para mobilizar cada vez mais recursos para que a gente pudesse apoiar mais e mais e mais comunidades em todas as lutas ambientais. Então, pode ser cidades sustentáveis, né? Tem um universo imenso de grande inovação nessas comunidades e elas nunca são enxergadas, ninguém acredita que elas são capazes de propor soluções. Então foi exatamente nesse ponto que a gente focou. Mas então, em vez de concentrar em poucas mãos uma quantidade absurda de recursos, a gente está buscando essa quantidade absurda para apoiar o máximo de comunidades. E aí, ao longo dos anos, a ciência foi evoluindo, foi demonstrando que são exatamente as populações locais, originárias desses lugares, que são as que mais conhecem, que mais sabem preservar. Então, a gente fez uma ponte para um universo novo, para esse campo da filantropia, e que foi tão eficiente. Agora a gente tem, quem quiser conhecer o nosso site, que é casa.org.br, vai ver lá várias publicações que demonstram na prática como o efeito da proteção de grandes extensões de territórios, como a Amazônia. A gente acabou de lançar um vídeo que fala, na verdade, de uma parceria com um financiador. Então, é menos de 1/8 do todo o apoio que a gente fez para o tema indígena nos últimos anos. Mas só aquele projeto, com 59 associações indígenas numa região da Amazônia, protegeu 63 milhões de hectares de floresta. Então, isso dá para comprovar. E foi exatamente isso que ganhou essa notoriedade internacional, que a gente começou a demonstrar com números e com histórias reais, e aí isso começa, então, a chamar atenção, porque eu vou te falar, assim, acho que a razão principal é que, nesse momento, né, com essa questão da mudança climática e a clareza de que as grandes florestas são os grandes espaços que podem minimizar a mudança climática para um nível extremo, e essas florestas estão em lugares como nossos países, né, o Brasil e aqui essa região, e os outros, são 9 países, né, na América do Sul, que a Amazônia cobre. Tem na África, né, a Bacia do Congo, que é uma outra muito importante, e tem na Indonésia uma grande floresta, mas a Amazônia é a maior de todas. E já tem tantos estudos comprovando que 80% de todas as florestas que ainda estão em pé no planeta são território indígena, que não tem mais como questionar o fato de que essas pessoas sabem o que estão fazendo. Só que elas nunca têm investimento, né? Geralmente elas estão protegendo com as próprias vidas, e a gente sabe
esse cenário horroroso, né, de assassinatos e violências que todas essas populações da floresta, seringueiros, eh, grupos de agricultores familiares, todas as pessoas que tentam proteger a floresta em pé, estão sendo extremamente violentadas, violadas e ameaçadas. Então, a gente tem que reverter isso, se a gente quer essa floresta em pé. E para fazer isso, não tem outro jeito, tem que fazer os investimentos na mão de quem sabe o que está fazendo, que já protegeu esse lugar por todos esses milênios que a gente conhece essas florestas. Então, Maravilha. realmente, foi aí esse link, foi É, aí onde eu acabei nessa lista. parabéns, que sirva de exemplo para muitas outras pessoas que também estejam preocupadas com a proteção do nosso meio ambiente, com a conservação da nossa terra. Maria Amália Souza, ambientalista brasileira, a única brasileira entre essas 16 mulheres reconhecidas mundialmente pela premiação internacional 16 Women Restoring the Earth, que significa 16 mulheres que restauram a terra, premiação que ocorre anualmente, exatamente no Dia da Mulher, comemorado ontem. Maria, muito obrigado mais uma vez, parabéns de novo e seja sempre Eu que bem-vinda agradeço. aqui conosco. Um bom dia, até uma próxima para você. Obrigada mesmo. Bom dia. Tchau, tchau. Agora, 8h42 na Tarde FM.